Pensate che ci sono in Brasile delle agenzie che fanno addirittura il Black Friday della cittadinanza italiana, vendendoti la cittadinanza. Esse senador se chama Roberto Menia. Prima di tutto la lingua. Ha senso che sia cittadino italiano uno che nemmeno parla la lingua? Autor de um projeto de lei que pode manchar o legado familiar de mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. A União Europeia não quer você brasileiro na Europa. Nessa lei, ele está criando dois tipos de italiano. Aquele que nasceu na Itália e aquele que não nasceu na Itália. Aquele que nasceu na Itália vai poder passar a ter o bisneto. Aquele que nasceu em Nova York, não. Você já deve saber, ou pelo menos deve ter ouvido falar na possibilidade de uma dupla cidadania. Alguém que nasce, por exemplo, no Brasil, mas tem origens da Alemanha, Espanha ou Itália, e que faz o reconhecimento da cidadania podendo viajar ou morar na Europa como cidadão europeu. Mas uma coisa, talvez você não saiba, é extremamente burocrático fazer esse procedimento. O meu, por exemplo, precisei levantar diversos documentos e certidões para comprovar minha ligação parental com meu trisavô, que migrou da Itália. Fora isso, todo o dinheiro gasto com erros que precisaram serem corrigidos, selos do governo italiano e traduções de documentos. Enfim, a lista de coisas é enorme. Além de tudo isso, todo ano a mesma conversa. Se você tem alguma ligação com o assunto, já deve ter ouvido muito as seguintes frases. A cidadania vai acabar. Projeto de lei vai limitar a cidadania. Ainda dá tempo, corra para fazer sua cidadania italiana antes que a lei mude. Acho que não dá para contar nos dedos das mãos quantas vezes já ouvi essa história, mas recentemente algo me chamou a atenção. Vi um youtuber, que sempre acompanhava sobre o tema, falar que dessa vez realmente a cidadania estava em risco, visto que quem está por trás do projeto era um senador que realmente entendia do assunto e também era da base governista que está muito forte. Isso me acendeu um alerta. Será mesmo que dessa vez nossa tão cobiçada cidadania italiana está em risco? Então comecei a pesquisar a respeito e o que eu descobri mudou totalmente minha forma de pensar sobre o assunto. Para começar, vamos entender um pouco o projeto de lei em questão. Ele visa dificultar a obtenção da cidadania impondo alguns obstáculos que tornará ainda mais caro o processo. Caro não só no sentido financeiro, mas também de tempo e de empenho. A proposta de lei impõe que o requerente fale o idioma até a terceira geração, sem a necessidade de morar no país. Mas se o grau de parentesco superar a terceira, o requerente deve morar na Itália por pelo menos 1 ano. Atualmente, a cidadania italiana é reconhecida sem limites de geração, desde que comprove uma ligação de parentesco com um cidadão italiano. O que geralmente acontece de ser o avô, bisavô ou trisavô da pessoa que está fazendo o processo. Além de querer limitar o reconhecimento de cidadania para descendentes até a terceira geração e exigir conhecimento de língua italiana no nível B1, ele quer até mesmo exigir que filhos de italianos descendentes de mais que 3 gerações tenham que morar na Itália para concluir o processo. Com diversas desculpas como evitar crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos. Usa até mesmo o argumento de que não damos valor à Itália e só queremos um ticket para chegar no país da Disney. C'è un fenomeno adesso di riconquista di passaporti italiani che non coincidono, a mio modo di vedere, con la vera cittadinanza, cioè con il sentimento di italianità e di collegamento con il tuo paese. Se esse projeto for aprovado, deixará uma mancha enorme no legado deixado pelos corajosos homens que saíram de sua pátria numa busca desesperada pela sobrevivência. Quale io dico dobbiamo invece mettere un certo freno. Perché? Che cosa accade? Perché la riacquisizione della cittadinanza adesso avviene in numeri spropositati. Se você, assim como milhares, tem vontade de fazer ou está em processo para adquirir a cidadania italiana, fica tranquilo, já te adianto agora que um projeto assim não passará. Eu vou te mostrar o que está por trás da força que impede projetos como esse de avançar na Itália. Mas antes quero te mostrar uma coisa que eu descobri. Você reconhece essa bandeira? Não, não é comemoração da Copa do Mundo, nem Bolsonaro, isso nem mesmo é no Brasil. Sim, é na Itália.
O prefeito de uma cidade italiana chamada Val di Zoldo colocou uma bandeira do Brasil na fachada da prefeitura. E te digo que a intenção não era exaltar o Brasil, Neymar ou a seleção brasileira. Ele fez isso como forma de protesto, reclamando dos inúmeros pedidos de reconhecimento de cidadania que está recebendo. Confesso que quando eu vi isso, eu fiquei muito irritado. Eu que já fiz o processo do reconhecimento da cidadania, sei o quanto é desafiador. Pensa comigo, você vai para um país do outro lado do mundo, não fala o idioma, não conhece praticamente ninguém, não sabe como as coisas funcionam. Você é praticamente um recém-nascido que tem que assimilar tudo porque é tudo diferente. E aí você encontra esse tipo de situação. O pior é a tamanha ignorância desse ser. Fazer isso com o próprio povo e achar que está fazendo isso com os brasileiros. Eu sei. Pode parecer confuso isso que eu acabei de falar, mas você já vai entender tudo. Além da bandeira, ele colocou o seguinte aviso, informando: os cidadãos residentes são informados de que a prestação dos serviços do escritório demográfico será retardada para processar os avisos de reconhecimento de cidadania em favor dos cidadãos ítalo-brasileiros e as transcrições recebidas dos consulados. Além disso, ele entrou com um processo na justiça para não ter que continuar fazendo o processo de cidadania a pedidos dos requerentes. Guarda bem essa situação, que no final eu vou mostrar o desfecho dessa história. Coloca aí nos comentários se você concorda e acha justo priorizar os requerentes ao invés dos moradores locais. Continuando minhas pesquisas, eu descobri uma notícia que nas últimas semanas foi bastante divulgada pelos meios relacionados ao assunto de cidadania e Itália no geral. Descobriram um esquema de fraude de cidadania em uma cidade próxima de Nápoles. É toda vez a mesma coisa. Alguém vai lá, faz um esqueminha junto com funcionários públicos italianos, porque sem o aval deles não tem como começar esse tipo de esquema. Nesse último caso, a acusação diz que estavam confirmando residência sem a pessoa estar na Itália, além de diversos documentos falsos. Para quem não sabe, para fazer o processo na Itália, você precisa morar na Itália e registrar onde está morando na prefeitura. Após isso, o policial passa por diversas vezes para confirmar se você está de fato residindo no endereço declarado. Entendeu por que eu digo que não tem como fraudar se não tiver oficiais envolvidos? Nesse caso em questão, foram 2 brasileiros e 4 oficiais italianos presos. E adivinha quem mais perde com tudo isso? Olha o que esse oficial diz sobre um outro caso mais antigo que foi descoberto. I brasiliani inducevano in errore i pubblici ufficiali delle anagrafe di determinati comuni. Claro que sempre vão jogar pra cima do lado mais fraco da história. Parece que mais uma vez o tal jeitinho brasileiro se conecta com o jeitinho italiano e acontece esse tipo de coisa. Sempre tem aqueles que preferem pegar atalhos errados e se ferram depois. A história se repete toda vez. Não quero parecer que estou fazendo o advogado do diabo aqui, mas isso não aconteceria se as entidades responsáveis por fazer esse serviço fizessem o serviço. Sim, eu falo dos consulados italianos no Brasil. Você sabia que alguns consulados italianos no Brasil têm filas de espera para iniciar o processo de 12 anos? É até desanimador pensar que você precisa iniciar uma ação agora que vai ter que esperar 12 anos para ver ela começar e terminar somente daqui 14 anos. Isso sendo bem otimista. Fábio Porta, um político italiano, em 2017, instituiu a Lei dos 300 euros, no qual cobra uma taxa para determinados serviços consulares e utiliza os fundos arrecadados para aumentar a qualidade e a velocidade dos serviços prestados aos cidadãos italianos no exterior. Acha que funcionou? Parece até engraçado. Itália se assemelha muito com o Brasil nesse aspecto. Os consulados italianos, que, apesar de receberem milhões de euros anualmente, continuam extremamente lentos. Entre 2017 e 2023, o número de cidadãos italianos inscritos nos consulados aumentou 84,25%, atingindo quase 800 mil, e a emissão de passaportes cresceu significativamente, com Belo Horizonte registrando um aumento de 513% de 2014 a 2023. Em 2023, somente a emissão de passaportes gerou uma receita de 9.536.000 euros. Vou falar novamente, 9,5 milhões de euros, só a receita de emissão de passaportes. Por algum motivo que desconheço, mas tenho minhas suspeitas, não temos nenhum dado da receita das taxas de cidadanias. Não acha estranho isso? O que posso te falar é que o gasto para uma pessoa fazer o passaporte não chega nem perto do gasto para fazer o reconhecimento da cidadania.
Entre 2017 e 2023, o aumento de funcionários consulares foi de apenas 9%, enquanto o número de cidadãos residentes cresceu 52%, resultando em uma grave deficiência de pessoal, especialmente em Curitiba, onde há um funcionário para cada 8.000 cidadãos italianos residentes na jurisdição do mesmo. O que estão fazendo com o dinheiro, que deveria ser para melhorar o serviço e agilizar os processos? A Itália tem um grande desafio demográfico nos próximos anos e está deixando passar uma oportunidade incrível aqui. Vamos falar sobre isso, mas antes precisamos entender um pouco o que aconteceu lá no passado. No período de 1850 a 1917, milhões de italianos imigraram para os Estados Unidos, América do Sul e Austrália. Mas, como você sabe, naquela época não se viajava de avião, nem mesmo as viagens duravam 2 ou 3 dias. Eram meses, amontoados em navios, com higiene e alimentação precária. Cerca de 10% dos viajantes acabavam perecendo devido às condições e doenças. Homens, mulheres, crianças e adolescentes, grupos familiares inteiros participaram desse fluxo migratório. Mas o que levou 40% da população italiana a abandonar sua preciosa terra natal? A falta de trabalho e, principalmente, a fome. A Itália passava fome lá. Não dá, é só gelo, 6 meses era gelo. Em 1861, o general Giuseppe Garibaldi e o rei da Sardenha e Piemonte Victor Emanuel II uniram os fragmentados estados da Península Itálica, fundando o Reino da Itália. Mas o início da nova nação foi carimbado por guerras de independência adicionadas à dívida nacional, o que levou a serem criados novos impostos. Reduzida à pobreza pelas duras condições econômicas, milhares de camponeses tiveram que abandonar sua pátria. Pois é, se você é descendente de imigrantes dessa época, assim como eu sou, nem a sua e nem a minha família era rica, porque se fosse não tinham deixado a Península Itálica. A imigração preocupava o parlamento italiano. Foi então que, em 1912, algo aconteceu. O parlamento aprovava uma lei que mudaria o curso da história e que, no futuro, permitiria que os descendentes daqueles que se foram pudessem retornar. Só um momento, preciso pontuar uma coisa. Talvez você tenha notado, ou não, mas eu tomei muito cuidado em usar junto com a palavra cidadania a palavra reconhecer, e de não dizer palavras como adquirir, ganhar, fazer e conseguir. E o que eu vou te dizer agora vai te fazer entender essa escolha de palavra. O princípio de iuris sanguinis foi formalmente estabelecida pela Lei de Nacionalidade de 1912. Esta lei permite que a cidadania seja transmitida pela linhagem paterna, mais tarde também por linhagem materna, independentemente do local de nascimento. Iuris sanguinis é uma expressão em latim que significa direito de sangue. Bom, com esse embasamento, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Filho de italiano é italiano independente de onde nasceu. Então pensa comigo, se quando o Sr. Giovanni saiu da Itália e veio para o Brasil, ele se casou e nasceu Giuseppe. E Giuseppe teve Antônio, que teve mais um filho que nasceu em São Paulo, chamado Enzo. Enzo é italiano ou brasileiro? Enzo é italiano e brasileiro. Se italiano é quem é filho de italiano, logo Giuseppe, que é filho de um italiano, é italiano também. E o mesmo vale para os demais. Aí teria o argumento usado por muitos. Ah, mas ele nem mesmo fala italiano. Então se a pessoa é muda, ela não pode ser cidadã porque ela não fala o idioma. Eu sei, parece um argumento raso, então vamos dar uma aprofundada. Estima-se que haja 1,6 milhões de falantes de italiano na Argentina, representando cerca de 4% da população, e 4 milhões no Brasil, cerca de 2% da população. A maioria desses falantes são descendentes de imigrantes italianos mais recentes. Em alguns municípios do sul do Brasil, o ensino do italiano é obrigatório em algumas escolas públicas. Mas, mesmo que não falem a língua, o sangue italiano certamente corre profundamente através de muitos dos cidadãos. Durante a época da imigração, o italiano era uma língua minoritária e exclusiva da elite na Itália. Em 1861, apenas entre 2,5% a 10% da população falava italiano, segundo estimativas. A maioria das pessoas falava uma variedade de sua língua regional, os famosos dialetos, como são conhecidos na Itália. Não falar o idioma não serve como desculpa, e acaba sendo uma crueldade com os italianos
italianos que moram em outros países. Olha esse relato que encontrei. Abre aspas. Acho curioso acusarem os descendentes brasileiros de não falar italiano. Será que se esquecem o que aconteceu entre 1939 a 1945? Minha avó, quando viva, sempre falava como a mãe tinha medo de falar em italiano até dentro de casa, pois os vizinhos denunciavam. Ela também contava como o irmão foi hostilizado no exército quando serviu a FEB, indo lutar na Itália contra o nazifascismo. Quais ações a Itália fez para recuperar isso após a guerra? Quantos cursos de italiano promoveu no exterior? Durante o governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, foi iniciado um plano para acabar com a diversidade de línguas e unificar o país no uso do português. Todas as comunidades de imigrantes sofreram perseguições para abandonar suas línguas maternas. Diversas proibições foram implementadas contra aqueles que reivindicavam o uso de sua própria língua. Em 1942, o Brasil se uniu às potências aliadas na Segunda Guerra Mundial, entrando em guerra com a Itália, o que piorou a situação dos italianos que viviam no país. Agora que acabamos com a desculpa do idioma, podemos entrar no imenso problema que a Itália vislumbra para as próximas gerações. No dia 7 de abril de 2023, Elon Musk fez um post no X dizendo: "A Itália está desaparecendo". Ele comentou isso em uma publicação que dizia que a taxa de natalidade da Itália é a menor de todos os tempos. O declínio populacional da Itália preocupa. Em 1º de janeiro de 2023, a população era de 58,8 milhões, 179 mil a menos que no ano anterior. A taxa de fertilidade média de 1,29 filhos por mulher, uma das mais baixas da Europa, está bem abaixo do necessário para a manutenção geracional, que é de 2,1 filhos por mulher. Então, estima-se que em 50 anos a Itália perderá 11 milhões de habitantes. Isso é um grande problema porque praticamente tudo na Itália funciona como no Brasil, na base de o trabalho dos jovens paga os benefícios dos idosos. Não me entenda mal, a discussão não é se tinha que mudar ou manter as coisas assim. O problema é que a Itália tem, graças a Deus, uma alta longevidade. Se você vem para a Itália, você logo percebe isso. A população idosa é muito alta. Então não acha que seria uma boa oportunidade iniciar programas para estimular que os descendentes que estão espalhados pelo mundo retornem a seu país de origem? Não acho que precisa ser tão inteligente para pensar em uma solução como essa. Pensa comigo, só na América Latina estima-se que existam 40 milhões de italianos que descendem dos imigrantes. Cara, é praticamente o número de habitantes da Itália hoje. E isso sem contar outras partes, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e os países europeus. Acho que agora você já deve estar começando a entender o porquê é tão difícil a alucinação chamada de projeto de lei do senador Menia, assim como diversas tentativas de outros parlamentares nos anos anteriores andar adiante. Olha só o que o ex-deputado Lorenzato, que é ítalo-brasileiro, do parlamento italiano e que é colega próximo do senador Menia, pensa sobre o assunto. Eu vi com surpresa esse desenho de lei, porque o Roberto Menia é uma excelente pessoa, ele é descendente de exilados de Istria, na antiga da Iugoslávia. Ele sabe o que é ser italiano no exterior, né? Mas, infelizmente, nesse desenho de lei que ele está propondo, tem erros jurídicos que ele não domina esse assunto. Ele está, mais uma vez, tratando naturalização de estrangeiros com italianos nascidos no exterior com direito de sangue. Ainda segundo Lorenzato, abre aspas, ele comete um erro grave ao mencionar italiano nascido na Itália. Este equívoco sugere uma forma híbrida de ius soli que combatemos fortemente junto com Salvini, Meloni e toda a Itália. Para piorar a confusão, ele afirma que é necessário ter um diploma de italiano B1, que seria um diploma oferecido por uma escola. Isso, inadvertidamente, cria o ius scholae, algo que Meloni sempre combateu. Fecha aspas. Ius scholae é um princípio jurídico que propõe conceder a cidadania a crianças estrangeiras com base na educação recebida no país onde residem. Ius soli, por outro lado, é o princípio pelo qual uma pessoa adquire automaticamente a cidadania de um país ao nascer em seu território, independentemente da nacionalidade dos pais. Então ele tem que entender, o parlamento italiano tem que entender que nós somos italianos como eles. Nessa lei, ele está criando um italiano de dois tipos de italiano. Aquele que nasceu na Itália e aquele que não nasceu na Itália. Aquele que nasceu na Itália vai poder passar a ter o bisneto. Aquele que nasceu em Nova York
Não, porque não morou na Itália, não nasceu na Itália. Além dos diversos problemas jurídicos que o projeto tem, existe também um problema lógico. Como colocar novos requisitos para a aquisição, com muitas aspas, de um direito que já foi adquirido no momento de nascimento? O pior é a tentativa de forçar a barra para resolver um pseudo-problema, quando na verdade não estão enxergando que repatriar seus descendentes seria uma boa solução para o problema maior. Se lembra da história do prefeito de Val d'Isoldo, aquele que colocou a bandeira do Brasil na frente da prefeitura? Pois é, eu havia dito que ele até entrou com um recurso na tentativa, acredito eu, de se livrar da obrigação de ter que fazer os processos, porém a coisa não terminou muito boa para ele não. Após a decisão da primeira instância, eles tiveram que abaixar a bola e seguir com os trabalhos. Eu até entendo que possivelmente eles devam estar muito sobrecarregados, apesar de que se organizar certinho, eles dão conta. São 6 meses de prazo para fazer uma cidadania. Existem outras maneiras melhores do que querer brigar na justiça para não fazer algo que é a obrigação deles. Por exemplo, poderiam contratar mais mão de obra e modernizar os processos para serem mais ágeis. Além do mais, ele deveria estar tentando buscar formas de aproveitar e atrair os italianos que estão requerendo cidadania a residir, trabalhar e se integrar no município. Por fim, ele desistiu do recurso e declarou, abre aspas, é inútil continuar, a lei está do lado deles, fecha aspas. Eu digo que a lei está do lado dos próprios italianos.